primeira vez que eu ouvi foi do pastor Caio Fábio, que eu gosto de muitas coisas, discordo de muitas outras também, mas ele falou uma vez uma frase que me chocou, assim, de imediato, mas logo ele explica, né? E ele diz o seguinte: Deus não existe. Já viu ele falando isso? Já. Caiu. Deus não existe. Aí, caramba, como Deus existe? Como é que o pastor vai falar que Deus não existe? Deus não existe. Eu existo. Você existe. A mesa existe. Deus não existe. Deus é. Porque ele transcende a existência. A própria palavra existência é que existe. Saiu de. Então, a existência é a criação. Deus está além, transcende a existência. Não é? Achei muito interessante essa visão. O que eu penso? Vamos lá. Eu me fiz essa pergunta. Eu acredito que todos deveriam fazer. Eu me perguntei: Deus existe? Eu acredito que todo mundo deveria fazer essa pergunta. E responder. Sim. Não preciso responder para o senhor, mas eu preciso responder para mim. Eu preciso me responder essa pergunta. Não é? E eu cheguei a uma resposta, que eu vou dizer. Mas antes de dizer a resposta, para melhor enquadrar a resposta, eu vou dizer o seguinte: Deus, quando quer nos resgatar, né, ninguém conhece melhor a gente do que o próprio Deus. Então ele sabe como nos resgatar. Ele sabe onde te tocar para te chamar a sua atenção. Né? E o momento. Sabe, não, o momento, a forma, como, o quanto, né? Então, como Deus, na época que Deus me chamou, eu tinha uma consciência puramente lógica. Eu achava que até toquei isso aqui, acho que eu toquei outro dia no podcast, não sei se eu toquei nesse assunto no podcast, que eu achava que a evolução humana estava na razão. E depois eu fui entender que a emoção é evolução. E eu chego à conclusão de que a verdadeira evolução é quando a razão e a emoção andam de mãos dadas. Quando nós conseguirmos, quando a nossa razão conseguir, eu não sei se a palavra é controlar, mas quando a gente harmonizar, quando a nossa razão se harmonizar com todos os nossos sentimentos, e aí nós estaremos melhores. Deus sabia onde me tocar para me chamar. E como eu vivi um momento de muita lógica na minha vida, foi assim que ele me chamou. Ele me chamou ele me revelou parte da palavra dele, de lógica pura. Me trouxe a reflexão lógica. E foi com essa lógica que eu respondi essa pergunta: Deus existe? E eu comecei a me fazer o seguinte questionamento. Primeiro, a pessoa que afirma, se eu afirmar, vou contrapondo, né? Eu vou afirmar, Deus não existe. Quais argumentos eu tenho para afirmar que Deus não existe? Esse foi o exercício que eu fiz. Aí eu tenho que, qualquer afirmação que qualquer ser humano vai fazer, ele vai fazer submetido às suas capacidades de percepção da existência, ou do que há. Que são, a gente sabe, na verdade são 11 ou 12 sentidos, mas normalmente se fala em 5, né? Então são 5 sentidos, e para mim a gente tem mais um, que é a razão, que a razão para mim é um sentido de percepção do transcendente. Os 5 sentidos são percepções materiais, e a razão é um sentido que Deus nos deu para perceber o transcendente, a matéria. Então nós temos pelo menos 6. Então, eu comecei a pensar, vem cá, para eu dizer que Deus não existe, qualquer afirmação que eu vou fazer, eu tenho que estar fundamentado nos meus 6 sentidos. Né? Razão, o que eu posso explicar, a minha capacidade de enxergar, de ouvir, de olfato, paladar, tato, visão e audição. Ok? Todos os meus sentidos, vou começar um por um. Visão.
Eu só vejo do vermelho ao violeta. Né? Por exemplo, o arco-íris é uma abóbada. Não é? O arco-íris na verdade, é uma circunferência. Mas ele, como toca na Terra, seria uma semisfera. Mas eu só vejo um arco. Porque eu só percebo do vermelho ao violeta. A abelha, por exemplo, vê um arco-íris muito maior. Ela vê muito mais cores. Então eu só vejo um pedacinho. Eu só ouço de 20 a 20 mil hertz. Né? O morcego ouve muito mais frequência, o cachorro. Né? Eu só ouço um pedacinho do espectro de audição de 20 a 20 mil hertz. O meu paladar só consegue perceber sabores das papilas gustativas que eu tenho. Se eu não tiver, eu não percebo sabor nenhum. O meu olfato, que varia de 30 a 4 mil sensores olfativos, ele só consegue perceber uma molécula olfativa se ele tiver o receptor daquela molécula, que varia de 30 a 4 mil receptores. A minha razão não é diferente. O meu tato também é porosidade. Eu passo a mão no vidro, acho liso. Não é lisa, porque eu só consigo perceber o mínimo. Então, nós somos altamente limitados. E a nossa razão também é altamente limitada. Um ser humano achar que ele tem a razão capaz de perceber toda a existência, e mais ainda, se ele não entendeu ainda que existe algo além da existência, que é o que há, se ele não tem essa capacidade, ele achar que ele é capaz de afirmar que um ser não existe baseado nas nossas percepções, nos nossos sentidos altamente limitados, é no mínimo um pouco de prepotência. Né? Aquela velha máxima, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Portanto, então é uma questão até de lógica. Né? Então, mas aí depois eu cheguei à conclusão, por que Deus existe? Eu fiz o seguinte exercício de reflexão. Primeiro, engraçado, né? Eu sou parecido com o senhor, né? É engraçado, né? Tem 2 braços, né? 2 pernas, a gente pensa parecido, né? Um monte de coisas, a gente percebe. Ele também, né? Parecido, um monte, né? Tudo parecido. Engraçado, aí eu tenho inteligência muito parecida com a sua também, nós entendemos, nós somamos, multiplicamos, entendemos muitas coisas lógicas. Dividimos. É engraçado. Será que... Como é que pode? Mas eu sou um ser, eu sou a outra. Né? Por que a gente tem essas semelhanças? Será que aquela historinha lá, né? De que a gente veio de um lugar só? E aí, então, se a gente veio de um lugar só, então fica fácil entender. Porque nós somos tão parecidos. Não é? A percepção, né? Pois é. E eu tenho como ter algo sem ter recebido? Eu sou, o senhor é, os gametas que recebemos de nossos pais. A carga genética. Toda essa... Estamos vivos porque comemos coisas aqui da natureza que nos sustentam a nossa vida material, carnal aqui do nosso corpo. Nós somos e continuamos sendo porque recebemos coisas fora de nós ou anteriores a nós. Então, se eu tenho esse corpo e essa mente e essa capacidade intelectual de identificar que eu sou uma pessoa, o senhor é outra pessoa. Eu tenho esse discernimento, essa consciência, eu tenho essa inteligência, ele tem, todos nós temos. E já entendemos que viemos de uma fonte única, de um lugar, ou de uma pessoa, ou de quem quer, como o senhor queira se chamar. E aí eu te pergunto, tem como essa coisa, tem como 2 homens, 2 seres humanos, um homem e uma mulher, se juntarem e gerarem uma vaca? Não dá. Não dá. Eles vão dar o que eles têm. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Eu só tenho como oferecer o que eu tenho. Então, se eu recebi isso, se eu recebi esse corpo, se eu recebi essa inteligência, essa consciência e essa identidade da minha persona, que não é a sua, sou eu sou Eduardo, sou Marcos, eu sei disso. E eu recebi isso de algum lugar. Essa fonte me deu essa consciência. Eu tenho a consciência e a fonte não tem? A fonte não sabe que é uma pessoa, que é um ser inteligente?